Vó, não dá. Como que você quer, vó? Que eu mande amor para um outro que mata sangue frio. Pois é, né? Matar uma pessoa inocente, meu Deus. Brutal e cruelmente, jamais. Nem imaginar isso a gente deve, quanto mais fazer, quanto menos, muito menos apoiar isso. Jamais. Pois é, né? O que você queria que a avó aconselhasse você, minha neta? Que odiasse ele, né? O conhecimento é libertador. Mas quando a gente ocupa ele para crucificar os outros, para marretar os outros, que a gente vê como máquina quebrada, né? A gente falta com caridade. O nosso espírito já projeta uma versão melhorada da gente, que age com caridade. E aí, ele chama a gente para ser aquela versão. Toda hora está acontecendo isso. Olha, deixa eu explicar para você. Basear-se naquilo que o outro decide fazer, com a interpretação dele da realidade, ou decide não fazer, com a interpretação dele da realidade, é vestir a roupa do supervisor alheio. Deus não deu esse trabalho para você. Deu o trabalho de você se conhecer. Não ficar supervisando o outro. Ah, mas o que ele faz é errado. Se preocupa com o que você faz que é errado e não devia ser feito. E acabou ali a santidade. Botou treva no mundo. Não precisava nem estar em ambiente de guerra e nem soltar bomba. Colaborou com aquilo que combate. É com aquilo que se indigna do outro não combater. Olha, quanta hipocrisia tem dentro da gente ainda, né? Deixa o outro em paz, sai. Gente, quanta necessidade existe ainda no ser humano de ficar parasitando. Deixa o outro sentir o que ele quer. Mas vai errado, não sinta, se errado, não faça. Se o seu barco está afundando e sabemos que a água de dentro que afunda o barco, mas você não vê, não admite, não vai atrás de ver os buraquinhos que nele existem, é você que vai afundar. Você não está aqui para corrigir os outros. Colocando luz no mundo, os outros já vai ver o que está errado e o que toma por correto. Viu? E vai deixar de fazer. Viu? Então, em toda e qualquer circunstância, comporte-se você com equidade, porque é assim que a gente ancora a luz no mundo, é só isso que está faltando. Alguém que diz, não gosto da realidade que eu estou vivendo, não gosto do que está acontecendo no mundo. Tá certo, já emanou de você uma versão perfeita do que poderia ser. Para isso que você estava ali, para ver o que é e projetar uma versão melhorada. Só que quando isso acontece e você age com contrariedade, ou você veste a roupa do supervisor e manda o outro agir do jeito que você acha correto, você não foi para onde já existe a versão melhorada daquela realidade, de si mesma. É de si mesmo. Não foi. Você iguala a um espírito estacionário. Então, entenda o que a avó está falando. O feio não está nas grandes coisas. Está nas pequenas que as geram e que permitem que sigam existindo. Viu? Você entendeu isso agora, né? Jefferson, uma mensagem da avó que diz assim: você vê uma situação, você já emana de você uma energia.
ilustrando aquilo que seria ideal de você como pessoa, mas também do mundo onde você vive. E aí o seu espírito sente aquele chamado para cada dia caminhar em função de ser aquela realidade melhorada. Então, as coisas que a avó fala, né? Eu acho que, assim, todas elas são muito boas, né? É até difícil, assim, escolher, né? Qual que a gente gosta mais, qual que eu gosto mais. Mas, assim, eu penso que o legal, assim, que eu mais gosto, né? Dentre todas as coisas que a avó fala, é que ela faz a gente, né? Se orientar e perceber que começa na gente, né? A mudança. Independente das circunstâncias que acontecem no mundo, a mudança começa sempre por nós. E a avó, ela sempre lembra a gente disso, né? E eu acho isso muito legal e muito importante, né? E basicamente é isso. É isso que eu mais gosto, né? E a avó sempre com boas dicas, né? Com boas observações, né? Que são bem objetivas, né? E a gente consegue perceber, né? E isso é show de bola. Valeu, pessoal. É isso que a gente está fazendo aqui, buscando compreender a realidade da vida, adquirir uma nova ferramenta que vamos deixar disponível para que possa ser utilizada numa hora de provação que tenhamos de escolher como interpretar aquela série de eventos e desdobramentos. Oi, vó. Mais uma vez agradeço as suas palavras, ouvindo seu áudio. Eu acho que esse é um tema muito importante, apesar de que a gente sabe que sempre aconteceram muitas coisas nesse planeta, né? Mas antes a gente não ficava sabendo e agora a gente fica sabendo de tudo, então é como a gente se sente diariamente dentro de uma tempestade, a gente não sabe para que lado que corre, né? Então, cada palavra que vier nos direcionando é muito importante, né? É isso que seu áudio faz, né? Então eu só lhe agradeço muito e desejo que cada um, dentro do seu possível, consiga vivenciar o que está ouvindo, né? E é isso, vó. Muito obrigado por tudo, tá? Equilibre os seus sentimentos, esteja sempre em paz, que na sua conduta esteja presente a serenidade e que no seu olhar, no seu sorriso, esteja estampada a sua irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Jeff, olha, para esse áudio da vovó Vicentina fica difícil escolher uma frase que seja que eu mais goste, porque o áudio inteiro, ele tá além de muito necessário, também tá muito especial, assim, como todos os áudios da avó, né? Mas esse, acho que por conta também do cenário que a gente tá vivenciando, que olha para todos os lados que olha tem alguma coisa acontecendo e que mexe com a gente, né? Eu acho que, de certa forma, eu, por exemplo, olho e percebo que tem, pelo menos, nem que seja uma pequena parcela de responsabilidade minha nas coisas que acontecem em volta, né? Porque a minha missão é cuidar de mim para ser minha melhor versão, como a avó sempre ensina, e assim colocar luz no mundo, né? Então, esse é um tema muito legal. Como que eu faço para poder... como que eu devo me sentir, né? Quando percebo sofrimento, né? Alguém sofrendo. Tem uma frase que ela falou que eu gostei demais, que ela diz assim: existe dentro da natureza espiritual humana um elemento que faz com que todos sejamos parte, ou seja, sejamos e tomemos parte da construção do universo. Isso é muito lindo mesmo. E muito forte essa frase, porque a gente tem esse mecanismo, né? É nosso, de poder construir, a gente já tem essa ligação, essa conexão com a natureza espiritual, com a natureza em si e com os outros seres humanos. Então, através dos mecanismos que a gente tem, de poder ser criativo, de poder inovar, de poder refletir sobre as coisas, criar uma nova forma de pensar, um desejo, né? Um pensamento de como que seria esse mundo ideal ao nosso redor, né? É uma forma de já começar a contribuir aonde a gente está, porque lá, naquele lugar, vamos supor, que está acontecendo uma situação, vamos dizer, caótica, a gente não está lá. O que a gente pode fazer aqui, né?
Não vai... Ah, tem uma coisa que ela falou também que é bem legal. Ah, ó, que condenar, você condenar ou não condenar, não vai somar em nada. Não vai fazer nenhum tipo de diferença. Então, o que pode fazer? A diferença, né? Ela começa de dentro para fora, é a partir de mim, das minhas ações, da forma como que eu penso, né? Como que eu desejo que seja esse mundo. Então, a partir disso, eu começo a agir de acordo, né? Tem uma frase linda também que ela fala quase no finalzinho, que é assim, ó: quando a guerra termina dentro de nós, fora, ela também deixará de existir. Para fechar, né, ali com chave de ouro, com a gente. Tem algo que ela disse também que, tipo, não anotei, mas veio na minha mente agora de dizer. Não vou lembrar a fala correta, mas tipo, às vezes a gente faz as coisas e ninguém tá vendo, né? Ninguém viu, mas ela falou bem assim, mas aquilo diz muito sobre você. Não vai tirar sujeira do nariz e botar nas coisas, meu Deus. Ninguém viu, mas falou muito de você. Da sua atitude de indiferença, como manter as coisas limpas e organizadas. Se você gosta de morar no chiqueiro, não espere do planeta. Um lugar limpo, bonito, brilhante e maravilhoso. Às vezes a gente pensa, ninguém tá vendo, né? Mas o que eu tô fazendo agora diz muito sobre mim, de quem que eu sou, sabe? Nesse papel que a gente tá construindo, né? Que é presente. E vai dizer muito também de como eu quero que seja esse mundo, assim. Eu acho que eu falei demais. Em tudo que você escuta, busque o aprendizado que favorece que você avance na versão melhorada de si própria. Tem essa frase aqui também que ela disse: expande tudo que é para aquilo que pode ser. Isso é tão lindo, né? Porque torna a gente maior do que a gente é. Tipo, quando eu olho pra mim, e quando eu leio isso e olho pra mim, eu falo, nossa, eu posso ser tanta coisa, e pode partir de mim tanta coisa boa, tanta coisa bonita, sabe? Pra poder transformar não só a minha realidade, mas a realidade também, contribuir, né? Pra realidade também das pessoas que estão à minha volta. Quando uma pessoa está sofrendo, como que eu devo me sentir com relação a isso? O normal, o ideal, né, seria a gente sentir empatia, sentir compaixão, né, e o desejo de ajudar. Se puder, ajuda, né? Se não puder, faz o teu melhor. É assim que eu compreendi, sabe? Como que eu devo me sentir, né, com relação ao sofrimento alheio. E a gente sempre colocado, né? Em situações nas quais escolher, sobretudo aonde cabe o livre-arbítrio, né? Que coisa é essa que está acontecendo no mundo? Dá essa pergunta para a avó. Como que eu ajo assim? O que eu devo sentir quando eu vejo o outro sofrendo? Existe dentro da natureza espiritual humana um elemento que faz com que todos sejamos parte. Ou seja, tomemos parte na construção do universo, sejamos e tomemos parte, né? Por quê? Quando a gente está numa situação qualquer, viu? Não é só de guerra. Qualquer situação. A gente vê um negócio e a gente fala assim. Às vezes nem fala, às vezes só sente, né? Isso poderia ser melhor. E projeta um foguete de sentimento. Que a gente não chama isso de oração, mas é um tipo de oração. De uma imagem melhorada da realidade. Você veja, tudo isso existe dentro da gente, é um mecanismo que Deus que colocou ali, né?
um mecanismo de participação nas obras da criação, né? Expandindo tudo o que é para aquilo que pode ser, construindo na contraparte espiritual aquilo que é a imagem melhorada desta realidade. Ai, como que eu gostaria que as pessoas se amassem, se perdoassem, se respeitassem e juntos construíssem um planeta. E o planeta de regeneração, né, que está vindo. Então, aí o vizinho diz assim, olha o problema, mas você tinha que chorar, mas você tinha que ficar com raiva, mas você tinha que condenar. Porque se você não faz isso, você está concordando com tudo que é errado. É nada. É para você fazer isso, para você entrar no grupinho dele. É errado, ponto. Você condenar, não condenar, não vai somar nada. Se você fizer da boca para fora, para fazer parte do grupinho, às vezes você nem sabe o que significa. Só porque o grupo condena, você vai e condena também. Mas você não acha que existiu o terrorismo e isso deve ser nomeado? A gente sempre deve dar nome às coisas, né? Para poder identificar elas. E se é correto, por que não fazer? Só que quando faz isso, a pessoa já acha que até ali foi a obrigação dela com aquilo. Chamar as coisas do que são. Ah, mas você falou que automaticamente a gente já ora e a partir disso se constrói a realidade melhorada na contraparte espiritual. E é verdade, né? Por isso que a avó diz, você não precisa se preocupar com o mundo, porque Deus já colocou na base de tudo o progresso. E a ele deu qualidade de inexorável, né? Que quer dizer que ninguém consegue deter. E no livro dos Espíritos você vê, né? O homem pode atrasar um pouco o progresso, mas deter não pode, não. Não pode. E o progresso é a manifestação do amor nas relações humanas. Não é um prédio que vai parar de pé, ou que vai ser mais bonito, ou a tecnologia, não tem nada a ver com isso, né? Isso é a expressão do que o ser humano está decidindo expressar, né? Na sua integridade ou na falta dela, né? Então, se você não fica triste com um outro ser humano morrendo, inocentemente, e outro diz que você tem que ficar, olha, nem a avó, nem o vizinho, nem ninguém você tem que escutar. Mais do que escutar o seu próprio coração, os seus valores éticos e morais. Sempre pautado nos ensinamentos de Jesus e na prática da caridade. Não adianta você mentir para os outros. Ai, que triste que eu estou com tudo isso. E se você está feliz, tem que buscar entender, né? Ai, por que eu estou feliz que o outro está morrendo? Ai, vó, porque morre, pronto, acabou. Vai para o mundo espiritual, fez o bem, já está numa colônia. Que lugar lindo de continuar a vida. Depois a pessoa já veio com aquela proposta de encarnação, com aquilo aprendeu, viveu sua prova, transicionou. E nem reencarnar mais vai precisar. E ainda por cima ajudou todos nós a acender a chama da solidariedade no nosso coração.
Pronto, você viu? Aquela pessoa deu uma justificativa para a avó. Né? Agora, foi verdadeira e honesta e sincera consigo mesma, né? Sem diminuir, né, o sofrimento de ninguém. Então a gente tem que se perguntar, né? Por que a gente tem que nem tem que, né? Por que a gente tem que também se orienta baseado em que o outro faz ou não faz? Olha, deixa eu explicar para você. Basear-se naquilo que o outro decide fazer com a interpretação dele da realidade, ou decide não fazer com a interpretação dele da realidade, é vestir a roupa do supervisor alheio. Deus não deu esse trabalho para você. Deu o trabalho de você se conhecer, não ficar supervisando o outro. Ah, mas o que ele faz é errado. Se preocupa com o que você faz que é errado e não devia ser feito. Tá fazendo isso? Tô, então tá fazendo o suficiente. O trabalho é do outro. Ah, mas se for assim, o planeta afunda, né? Se não tiver um supervisionando o outro. Dentro das empresas, para realizar aquele trabalho, num acordo, aonde o outro concordou em ser supervisionado para o bem geral do objetivo coletivo, faz sentido, né? Mas a vida dos outros já tem essa qualidade de ser dos outros por uma razão, né? E se a pessoa não concordou de você ir lá supervisionar ela, e não existe um pacto para juntos alcançarem um objetivo, você está saindo da sua bolha de humildade e está indo cheirar onde não foi chamado. Agora, você me diga, dessa forma, você está botando luz no mundo? Está colaborando para que amanhã não tenha mais guerra? Não está. Ai, vó, mas eu queria saber, então, como que eu faço para parar com tanto sofrimento? Bota luz no mundo. Ai, se fosse assim, tão fácil. É fácil, mas quem que faz? Quem que faz disciplinadamente, diligentemente, constantemente? A pessoa topa um dedo numa pedra, acabou a santidade ali. Agarrada de um ódio que vai, você deixa, vai e chuta a parede, vai e dá um murro nela mesma, de burra que foi, de andar com a cabeça nas nuvens, não prestar atenção onde caminha, burra por querer andar com mais pressa do que necessário, porque é assim, né? Às vezes você anda com pressa, olha o problema. Vai andando naquela pressa. E quanto mais rápido você vai, menos detalhe você enxerga. Olha como que são as coisas, né? Daí você tromba com alguma coisa, nem se dá conta. Recebe a fatura ali, né? A nota fiscal. Na forma de dor. De dor, sim. Aí tem que pagar. A plantação. Né? Descuidada. Isso é quando tá a pé, né? Imagina se tá de carro. Vai acelerando. Olha que a vontade de chegar logo no destino. Começa a perder percepção dos detalhes. Bate um pneu, cai num buraco, não vê uma lombada. Fica furioso. E acabou ali a santidade. Botou treva no mundo. Não precisava nem estar em ambiente de guerra e nem soltar bomba. Colaborou com aquilo que combate. É com aquilo que se indigna do outro não combater. Olha, quanta hipocrisia tem dentro da gente ainda, né? Deixa o outro em paz, sai. Gente, quanta necessidade existe ainda no ser humano de ficar parasitando. Deixa o outro sentir o que ele quer. Mas vai errado, não sinta, se errado não faça.
Ah, mas o que ele está fazendo é escalabrosamente errado. Aí eu vou dizer para você. Errado por errado, tudo é feio. E tudo contribui para um mundo pior do que está. Você veja. Daí você quer que o outro dê a mão à palmatória, mas a sua você bota ela bem escondidinha, ocupada, né? Você vê que a mão que está ocupada em bater, em dar palmada na mão do outro, não está virada para cima, está virada para baixo. Assim ninguém olha a cor dela, né? Que aquele que tem mão suja de sangue, sujo, mão amarela, né? Da icterícia, olha. Tá com o fígado comprometido. O que andou bebendo? Né? Sabe que o arco compromete o fígado. Daí a sobriedade que não está presente pelo tipo de informação que você bebe, pela sua conduta, deixou você de mão amarela, porque estragou com o seu fígado. Olha que analogia bonita essa. Mas você não quer ficar com a mão para cima porque daí os outros vê. Quem julga não quer ser julgado. Mas sabe que tem coisa aonde é falho. E justamente por isso, na maior parte do tempo, está caçando pelo em ovo, mas no ovo dos outros, né? Não é naquele que está dentro, olha, da sua boca. Ovo de galinha, eu vou falar, né? Daí vai buscar o pelo no ovo na boca dos outros, e a sua não está aguentando nem falar, gente, é muita hipocrisia. E nem isso a gente deve apreciar nos outros, mas na gente mesmo, viu? Deixa o outro ser o que ele quer ser, viu? Mas se é errado, vó, com a luz que você coloca no mundo, o outro vai perceber o erro que toma por verdade, as verdades que toma por erro. E vai esposar uma conduta diferenciada, porque como a avó falou, automaticamente, de cada um de nós, quando o outro faz errado, quando a gente faz errado, é projetado uma energia descrevendo uma realidade ideal. Olha, a Vicentina ideal não falaria isso. Daí, o nosso espírito já migra para aquela realidade e vai chamando o corpo para incorporar ela. Então, quanto mais você permanece na versão já desatualizada de você mesma, mais desgostosa você vai ficando, vai dizendo, mas falta alguma coisa. Falta você dar o passo e vestir a nova versão de si mesma. Viu? Que foi projetada com aquela vivência, com aquela experiência, com aquela aprovação. E assim você vai construindo um novo mundo, com novas versões de nós mesmos. Ai, que lindo isso, né? Então, sim, é também, sim, para outra observação, né? Existe uma organização espiritual, viu? Você não se preocupe com isso. Que partindo de Jesus tem o governador de cada país. Olha, depois tem um governador de cada estado, depois tem um governador de cada cidade. E depois tem os ministros, tudo. Ai, gente, imagine como que é organizado. E os espíritos não agem com corrupção, não agem com falta de amor, não agem com falta de estudo, de entendimento igual na Terra. Não agem. Eles falam, tem a lei de Deus, a gente vai seguir. Até aqui a gente pode agir, até daqui para lá tem que deixar o homem ver aquilo e com reflexo se conhecer.
Por que que tá tão feio? Por que que tá tão ruim? Por que que tá piorando? Aonde eu tô deixando de ser tudo que eu posso? E você veja, você deixa a luz escura, os outros tropeçam e tropeçam no si. O conhecimento é libertador. Mas quando a gente ocupa ele para crucificar os outros, para marretar os outros, que a gente vê como máquina quebrada, né? A gente falta com caridade. O nosso espírito já projeta uma versão melhorada da gente, que age com caridade. E aí, ele chama a gente para ser aquela versão. Toda hora está acontecendo isso. Quando você joga uma coisa no chão que não deveria, quando você limpa seu nariz e bota nas coisas, a caquinha, né? Tá errado, bota no papel higiênico, bota no lixo. Vai limpar na hora do banho. Não vai tirar sujeira do nariz e botar nas coisas, meu Deus. Ninguém viu, mas falou muito de você. Da sua atitude de indiferença, com manter as coisas limpas e organizadas. Se você gosta de morar no chiqueiro, não espere do planeta. Um lugar limpo, bonito, brilhante e maravilhoso. Viu? Porque o acúmulo de um monte de sujeira que ninguém viu, ainda é sujeira acumulada. Viu? Porque uma hora todo mundo vai ver. E vai nadar no meio dela. E vai sentir o fedor dela. Mas não é que ela ali apareceu sozinha. Então, entenda o que a avó está falando. O feio não está nas grandes coisas. Está nas pequenas que as geram e que permitem que sigam existindo. Viu? Você entendeu isso agora, né? Será que o amiguinho entendeu? Será que o mundo que critica e cancela entendeu? Se não entendeu, não é o nosso trabalho, né? Ir lá e marretar eles, dizendo que é nós que estamos certos. Aquele que está certo, pode ter certeza. Não vai ser aquele que diz eu estou certo. Vai ser aquele que olha a versão que está e aonde já está projetada a versão melhorada de si mesmo e descontinua aquilo que já se tornou ultrapassado, né? Que é a versão sua de ontem. Não fique vestindo mais aquela pessoa, viu? Rancinza. Aquela pessoa que ignora o que é correto fazer. O erro que cometeu ontem e gostou, né? Olha quanta gente, né? Às vezes, antes de ficar quieta, fala mal do outro, fala mal de si mesmo. Ou julga, né? Às vezes nem abre a boca, mas julga, diz, ai que patético, ai que ignorante, ai que imbecil, ai que ridículo. Isso que o outro fez. Ali você já foi a sua própria derrota. Não tinha que colocar uma qualidade no que o outro falou. Tinha que ouvir e dizer, falou. É por que é idiota? Por que é ridículo? Porque eu sei que não concorda, né? Se você sabe que não é aquilo que não é feio, que não é ridículo, que não é idiota, que não é absurdo, vai você. Mas o tempo que você passa dando qualidade para as coisas do outro, você não está fazendo o diferente. Está ocupado lá falando o que o outro faz de errado, evidenciando o feio nele. E a sua mão está para baixo, não está para cima.
O problema das pessoas que deixam a mão para baixo, para que os outros não vejam que a mão dela está amarela, é que nem ela percebe. Olha o problema. Se o seu barco está afundando e sabemos que a água de dentro que afunda o barco, mas você não vê, não admite, não vai atrás de ver os buraquinhos que nele existem, é você que vai afundar. É você que vai afundar, mas daí você vai achar que você vai afundar com o título de quem fez o que era correto fazer, né? Que é corrigir os outros. Daí você vai chegar do outro lado, vai ser uma ilha fria, sozinha, solitária, com pouca conexão de amizade verdadeira. Porque ninguém gosta dessa pessoa. Ela acha que ela está rodeada de amigos, não está não. Na primeira oportunidade, eles deserdam ela. Não é verdade, ninguém gosta disso. Todo mundo gosta daquele que está se esforçando para ser a melhor versão de si mesmo, porque inspira quem está do lado. Inspira todo mundo. E aquele que está estacionado na versão já ultrapassada de si mesmo, esses não animam ninguém. Não animam a ninguém. Mas olha, você não se engane, viu? Alguém que diz: não gosto da realidade que eu estou vivendo, não gosto do que está acontecendo no mundo. Tá certo, já emanou de você uma versão perfeita do que poderia ser. Para isso que você estava ali, para ver o que é e projetar uma versão melhorada. Só que quando isso acontece e você age com contrariedade, ou você veste a roupa do supervisor e manda o outro agir do jeito que você acha correto, você não foi para onde já existe a versão melhorada daquela realidade, de si mesma. É de si mesmo. Não foi. Você iguala a um espírito estacionário, que tantos que tem, né? Entre os encarnados e os desencarnados. Para que isso? Você me explique agora. Para que isso, meu neto? Para que isso, minha neta? Aceita a realidade como ela é. E começa a caminhar para a versão melhorada dela. E como que eu caminho fazendo? E como que eu caminho? Eu vou para essa versão melhorada de mim mesma, da realidade, fazendo o que é correto. Olha para os seus valores, para os seus princípios mais nobres. E lá dentro de você vai estar aquela frase inesquecível de Jesus Cristo, que é cabível para aquele momento. Ainda que amar o próximo como a si mesmo caiba em todas as circunstâncias, vai ter uma para cada situação. E é aquilo que você tem que, ou seja, utilizar de, como que dizer, né? Caminho seguro por onde avançar na sua jornada terrestre, viu? Não fique assim, buscando quem está certo ou quem está errado na guerra, porque isso já é óbvio. Apenas busque que o melhor aconteça para todos os envolvidos, né? Sobretudo para aqueles que mais necessitam. Você veja que na hora que a gente faz a oração da Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Mas daí tem uma parte que fala assim, sobretudo para os mais necessitados. E aí você veja, se a gente roga a Nossa Senhora de orar por nós, mas sobretudo em favor dos mais necessitados, quem que você acha que é mais necessitado? Quem foi inocentemente morto e agora está no paraíso? Ou quem fez o errado achando que era o certo, vendo valor naquilo? Então, na nossa oração, quando praticamos a caridade,
a gente pede pelos menos favorecidos. E não é quem morreu inocentado, porque estes hoje mesmo estão no paraíso, né? Quer dizer, na colônia espiritual. E quem matou? Ai, vó, quem matou merece o fogo do inferno. Você não tem inferno. Tem plantação e colheita. Aquilo que ele fez ficou gravado no perispírito dele. Vai ter que expurgar. Como e onde? Só a lei divina. Não cabe a gente querer fazer justiça com a própria mão. O verdadeiro cristão não ama aquele que faz coisa linda e desama aquele que faz coisa feia. Ou sim, ou a avó não entendeu nada então. Ai, vó, mas a gente deve odiar eles. Odiar? A gente deve compreender que aquele tipo de conduta já não faz sentido nesse planeta. Porque aquele tipo de conduta dá passagem para a energia do ódio. Mas quando você quer que aquele tipo de gente culpada por morte de inocente sofra, que tipo de energia para que tipo de energia você está dando passagem? Me diga só. Você está comparando eu com eles? Jamais. Porque você é filha de Deus e eles não, né? Ai, vó, mas não é nisso que eu estou falando. Nisso vocês são igualzinhos. Argum cresceu numa doutrina que via que é certo fazer aquilo, odiar o irmão. E aí eles vão lá e odeiam, e mata, e tripudia, e não sei o que, não sei o que. Outro dia perguntaram pro menino, né? Que morava no Amazonas, né? Numa tribo indígena. Ele falou, você não arrepende, não, de estar carregando a cabeça de 3 homens aí que entrou na serva? Ele disse, eu arrependo só de não ter mais cabeça que o meu irmão, estou perdendo para ele. É outra cultura. Ah, então vamos justificar a violência, avó. O que a avó está fazendo é um exercício de desapegar da posição de julgador, aonde muita gente se sente, como que dizer, acomodada. Sabe aquela poltrona linda, gostosa? Você investe o seu senso de identidade naquilo e você vai pesar o seu espírito depois da morte. Como é que ele vai para uma colônia espiritual essa mendigação? Se você escuta uma coisa procurando achar no interlocutor razão para odiar ele, o que você está fazendo? Me diga só. O bem está sendo diferente de quem faz o mal? Não está. Em tudo que você escuta, busca o aprendizado que favorece que você avance para a versão melhorada de si própria, aonde existe a versão melhorada do planeta. Está fazendo isso? Está sendo diferente. Em tudo que a gente fala, em tudo que todo mundo fala, qualquer um pode encontrar uma vírgula que distorcer e encontrar nisso. Não é nem encontrar nisso, está dizendo o meu guia espiritual aqui. É justificar com isso que pode e está permitido descer a marreta no outro só porque não é perfeito, só porque ali está representando uma máquina quebrada. Isso não é caridade nem aqui e nem na China. Não é caridade. Você não gosta de escutar isso, né?
Eu gosto, avó, então faz bem, já tá com o coração aberto. Meu Deus, que bom é isso, né? Amemos a todos, sobretudo, como rogamos a Nossa Senhora. Hoje é dia 12, né? Dia da Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. Então a gente, vamos aproveitar. Elevamos, fazer uma oração, né? Nossa Senhora Aparecida, nós aqui os encarnados, rogamos ao seu coração de mãe, que ajude e rogue por nós agora e na hora de nossa morte, mas roga, sobretudo, pelos mais necessitados, a Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, né? Pronto. Se a gente é capaz de pedir pelo irmão mais necessitado, por que nos damos ao luxo de ignorá-los e separá-los do meio daqueles que são destinatários do nosso perdão, do nosso amor, da prática da caridade? Vó, não dá. Como que você quer, vó? Que eu mande amor para um outro que mata sangue frio. Pois é, né? O que você queria que a avó aconselhasse você, minha neta? Que odiasse ele, né? Mas ele fez coisa errada, avó. A avó não discordou disso em nenhum momento. Mas você já imaginou se todo mundo que faz coisa errada a gente odiasse? Mas a gente corrige. E qual que é a melhor correção? Com os exemplos. Mas não vai mudar nada lá no Meio Oriente, o meu é bom exemplo. Vai sim. Vai sim, porque o que muda o mundo não é um monte de coisa escrita, nem um monte de coisa falada, e nem um tanto de orelha que é puxada. Porque quando a gente puxa a orelha de um filho, ele só se corrige porque a gente puxa a orelha com amor. Porque quando puxa com ódio, ele sempre foi assim, ele cria mais birra, ele cria contrariedade contra você, ele guarda a memória negativa daquilo. Mas quando se corrige com amor, aí é outra coisa. Dentro de casa a gente nem sempre corrige com amor, vai corrigir o outro com amor, não vai fazer certinho, só vai piorar as coisas. Esquece, você não está aqui para corrigir os outros. Colocando luz no mundo, os outros já vai ver o que está errado e o que toma por correto. Viu? E vai deixar de fazer. Viu? Então, em toda e qualquer circunstância, comporte-se você com equidade, porque é assim que a gente ancora a luz no mundo, é só isso que está faltando. Você vai falar que você já não fez uma coisa que quando você olha para trás, você fala, não deveria ter feito aquilo. Não somou nada. Eu agi com ignorância. Mas o outro agiu com maldade. Olha, não está muito longe a maldade da ignorância, viu? Porque a maldade é filha da ignorância. Porque aquele que não ignora que é filho de Deus, aquele que não ignora que o outro também é filho de Deus, esse nunca vai odiar o outro. E nas suas orações, vai continuar rogando aos céus que interceda pelos mais necessitados, né? E aqui na Terra a gente já pode fazer isso, né? Você não pode amar, pelo menos não odeia. Mas fez errado. Então é o que você quer? Que continue outros repetindo o erro que estes fizeram? Não, é o contrário que eu quero. Então, acende a luz. Que é só desse jeito que as coisas mudam, viu? Com a luz apagada, você pode gritar quanto for, você pode brigar com todo mundo, pode escrever cartazes e um monte de coisa. Eles não vão enxergar nada. Acende a luz, olha, acende a luz. Porque aquele que não acende a luz não está querendo que o inocente não volte a sofrer um assalto
descabido como esses, né? Que aconteceram, lamentavelmente, a avó diz. Lamentavelmente, sim. Mas todo nós tem corpo, então, vó. O coletivo gera e reverbera a luz por onde vão caminhar as unidades que vivem naquele planeta. Então, aonde existe mais desavença, mais ódio, mais escuridão e mais as pessoas tropeçam. O mundo quer ir lá e fazer alguma diferença positiva, é só mandar vibração positiva. Ah, então pronto, vou fazer isso. Karma. Muita gente fala assim, eu vou dar R$1 para esse mendigo aqui e pronto. E aí lava as mãos e até às vezes conta para os outros, firma, né? Dando uma cesta básica, tudo. Mas ajudou, vó, foi legítimo. E a avó não tira a sua razão, né? Mas você saiu dali projetando uma realidade onde não tem mendigo sofrendo desnecessariamente, né? Porque a sociedade podia cuidar de todos se agisse com caridade, com amor, com humildade, com tolerância, rogando pelos mais necessitados, né? Mas aquilo saiu do ser, emanando energia da realidade ideal. Como será que ela seria? Mendigo não existiria, ele seria bem cuidado pela sociedade, que já o vê como irmão em Cristo. Então, dessa forma, Deus vai criando o progresso e o novo. E assim a gente participa nas obras da criação. E aí o trabalho seu é ir caminhar para que aquela versão já manifesta você incorpore na sua realidade. Olha que bonito tudo isso. Viu? E outras pessoas ficam no caminho reclamando. Olha o mendigo, olha que triste, olha que feio, olha a sociedade cancelável, que passa a não dar um dinheiro para ele. E no meio desse tempo, antes de você ancorar a luz e fazer com que os outros vejam isso, porque com a luz acesa todo mundo vê o que não estava vendo. Antes de você se ocupar com ser a melhor versão de si mesma e ancorar essa luz, você fica ali estacionária, achando que está ajudando, mas no fundo só está mergulhando para buscar a satisfação do gozo temporário. Que muita gente aprendeu, né? Que na hipocrisia existe a satisfação. E fala que quer o bem do outro, sobretudo dos inocentes, né? E quer mesmo. Mas está fazendo o que para esse bem existir? Vou condenar quem partiu do lado maldoso e fez aquilo. Pronto, e daí a gente deu R$1 para o mendigo e lava as mãos, né? Não é por aí. Não lave as mãos. Vai modificar aquela realidade. Eu vou lá então, vou parar todo mundo que está fazendo mal. Você para esses e surge outros. Não adianta nada. Tem que amar. Incondicionalmente. Você consegue? Consegue. É que você não está treinando. Vai treinando com as pequenas coisas que está no seu alcance, que você já consegue. Mas por não ter disciplina, desama. Por não ter disciplina, não ora, não vigia. Que esse que é o trabalho de todos nós. Viu? Orar e vigiar. Para que da nossa parte, o mundo receba a luz que vai fazer que quem acha certo fazer maldade, deixa de achar. Deixa. Ou seja,
Olha, quantas vezes nós mesmo achava uma coisa certa, depois alguém explicou alguma coisa, ou a gente pensando, chegou na conclusão que não é certo agir daquele jeito. E a gente modificou a nossa conduta. Foi ou não foi? Foi, foi. E se assim foi com nós, por que você acha que não vai ser com os outros? É a lei, viu? A lei da compaixão, que é linda essa lei, né? Que diz, quanto mais amor se ancora no mundo, mais iluminado ele fica. E mais aqueles que fazem o que é errado, deixam de achar certo, reincidir no erro. Olha. Olha o que está dizendo o meu guia espiritual aqui, que é interessante. Ele diz, quem está mais profundo na escuridão, eles vão sentir mais, quanto menor seja o aumento do quociente de luz no ambiente onde se encontram. Você entendeu o que ele falou? A avó vai explicar. Ele disse, uma pessoa que está muito baixo na escuridão, que acha certo que é fazer aquilo que é muito errado para o coletivo, né? Que o coletivo nosso já vê isso como uma coisa abominável, né? Terrível, que não se faz, nem se deve pensar em fazer, né? Matar uma pessoa inocente, meu Deus, brutal e cruelmente, jamais, nem imaginar isso a gente deve, quanto mais fazer, quanto menos, muito menos apoiar isso, jamais. Então, ele está dizendo aqui, o meu guia espiritual, se esforce, viu? Pode ter certeza, porque a gente, quando se esforça para praticar a caridade, no ambiente onde nos encontramos, às vezes é lavar a louça. Às vezes você não deixa a louça ali, esperando para amanhã. Você vai comer ou lava já deixa tudo limpo, organizado. Às vezes é uma vassoura que você não passa no chão. Às vezes é uma roupa que você não dobra, não bota direitinho no lugar. Meu Deus! Que você está se educando a viver num ambiente de porco? Ah, mas só isso eu coloco a luz no mundo, então é fácil. Olha o problema. Aquilo que é fácil fazer, também é fácil não fazer. E daí você vai acostumando com aquele tipo de casa, aquele tipo de quarto, aquele tipo de vida. E daí o mundo inteiro fica bagunçado. Mas não é que o mundo está bagunçado. É que você determinou pelas suas plantações, na forma de conduta, um ponto de atração com aquela manifestação da realidade. Você vê. Tudo começou dentro de casa, com as pequenas coisas. Pode ter certeza. O pouco com Deus é muito. Viu? É muito. É muito mesmo, viu? Ai, é como que é. O pouco com Deus é muito. Olha, escute o que a avó Vicentina está falando para você. O pouco com Deus é muito. O pouco de luz que você ancora aqui na terra, pelo amor misericordioso de Deus Pai Todo-Poderoso, é bastante, porque aqueles que estão muito afundados na ignorância de achar certo fazer o abominável, esses vão ser os primeiros tocados. Quantos relatos você vê? Olha, antes eu achava certo fazer isso, abandonei. Outro dia tinha um homem falando, o meu pai era não sei o que, desse grupo terrorista, mal fui para outra banda. Abandonei tudo aquilo, pelo amor de Deus. Eu nasci, cresci e me eduquei achando que era certo maltratar os outros. Mas não sei por que me deu uma meia hora, uma luz na cabeça que eu falei, gente, tudo isso é errado, não vou ficar aqui não. Larguei, abandonei o país. Porque eu ia ser o descendente que ia herdar tudo isso. E você vê. Por isso,
Ame sempre, não critique. Mas é errado. Se é errado é porque estava escuro e achou certo fazer. Quanto mais errado é porque muito escuro estava. E se você realmente quer o melhor do próximo, olha, ancore a luz no mundo, viu? Sorria mais. O outro veio e falou coisa errada, não cancele ele. É o momento em que ele se encontra, achando certo falar aquilo. Vai você buscar onde você está errando para corrigir. Tem muita coisa para trabalhar na gente, não sobra tempo de marretar os outros. E uma máquina que está quebrada, e você tem certeza que ela está quebrada, você tem que ir lá e parafusar ela. Mas eu falo, eu puxo a orelha. Puxo a orelha com amor, porque o outro jeito só piora as coisas. E se nem na família da gente a gente puxa a orelha com amor, como é que vai puxar a orelha com amor dos outros? Quer enganar quem? Você não engana a lei da justiça. O que reverbera do seu, você pode dar o nome que for. Mas aquilo que é verdadeiro, por mais que você cubra de ouro, vai reverberar no resultado. E vai retornar para você. Viu? Nunca diga pratico a caridade para justificar fazer aquilo que encontra gozo em fazer. E que no fundo sabe ser errado. Olha, escrevam essas frases. Essa também, né? Entendam ela. Porque faz a diferença, sim. Faz. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Buscando compreender a realidade da vida, adquirir uma nova ferramenta que vamos deixar disponível para que possa ser utilizada numa hora de provação, que tenhamos que escolher como interpretar aquela série de eventos e de desdobramentos. Viu? E que bom que você veio aqui, né? Escutar a avó Vicentina. Isso vai dando para você, né? O entendimento da faculdade da vida, nos lembretes da alma, é assim. Vai tornando-se uma pessoa mais serena, né? Mais amorosa, que perdoa com mais naturalidade. É como que dizer, né? Um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa que a gente fala, esse aí é um moço de colônia, né? Uma moça de colônia. Porque você imagina, uma pessoa na colônia, ela não vai ficar julgando o outro, não vai ficar cancelando ninguém. Algum fala uma coisa, ela não acha cafona, ela não acha ridículo. Ela fala, falou, pronto. Eu falaria, não falaria, mas ele está no grau que ele está, não está no meu. Eu tenho que buscar aquilo que eu não deveria falar e vivo falando. É corrigir aquilo. E quanto que tem ainda, né? Dentro da gente para corrigir. Esse é uma moça, uma senhora, um senhor de colônia, um menino de colônia. Ele transita por tudo, vive, ama os animais, ama a vida, está no presente, tem irrestrita confiança nos desígnios de Deus. É ser humano. Luta contra as suas imperfeições, mas você não vê ele ofendendo ninguém. Você não vê ele magoado com ninguém. Nem ela. Uma moça de colônia. Está ali fazendo o trabalho dela, ele fazendo o trabalho dele, os estudos dele. Né? Quando pode, ajuda. Quando chegam as provações, releva. Alguém passa para trás, mente, releva, perdoa. Não bota fogo na fogueira, né? Para condenar os outros. Ah, mas olha como que fez errado. Não vou botar mais lenha nessa fogueira, nada. Bota aí você que tá achando legal, tá encontrando gozo nisso. A pessoa de colônia, olha, dá para falar tanta coisa, né? Seja você um encarnado de colônia. Você não imagina como que é uma pessoa lá na colônia? Ela só quer o bem do outro. Se ela não pode ajudar, ela também não atrapalha. Ela está sempre disposta a servir. Está sempre ocupada com ser a melhor versão de si própria, está estudando, está trabalhando. Os outros falam barbaridade, ela
Não fica, ai meu Deus, que ridículo, não fica assustada, não fica comovida, não nada, ela escuta e diz, é o grau onde a pessoa se encontra, pronto. Quem dirá que eu não fui pior que isso anteontem? Oh, e o nosso passado já fica esquecido, porque se a gente fosse apoiar, viu? Então como que você vai condenar o presente do outro que pode ser o passado seu? É muito. Olha, escuta o que o meu guia está me dando a inspiração de falar. Tem gente que está no grau 3, ou seja, está no grau 7, né? De evolução. Mas aquela pessoa no grau 3, com tudo de errado que ela anda fazendo, ela ainda agiu dentro do estágio naquele grau muito melhor que você, que quebrou tudo, às vezes capaz até matou gente naquela vida passada, ou naquele momento em que você estagiou no grau 3. E quem sabe essa pessoa que você está olhando e julgando está passando pelo grau 3, em 50 anos você levou 500 anos para sair dele. Então não quer dizer que você está no grau 7 e que você, pelo 3, foi melhor do que aquela pessoa que está pelejando. Às vezes ela está 300% melhor que você. Então nunca se compare com os outros. Porque não é porque você está no grau 7 que você é melhor que outra pessoa. Ou que passou melhor por onde ela está passando quando foi a sua hora de estagiar no grau aonde ela se debate agora. Viu? Ai, na graça de Deus, gostei. Gente, quanto dá para conversar, né, sobre esses temas. E veja que a necessidade da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, né, conjugado com o amor próprio, né, viver e expressar na sua conduta a compreensão dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, estar constantemente orando e vigiando, sem esquecer de rogar continuamente pelos mais necessitados e saber separar eles dos menos necessitados, né? Porque aqueles que são inocentes e que já partiram e que agora já estão na colônia espiritual, na pátria verdadeira, reencontrando parentes e amigos, longe desse ambiente hostil. Ai, se eles puderem ir para o outro lado sem odiar. Ai, mas você vê, então, tá aí, vai o problema. Prejudicou eles porque eles fizeram uma passagem com ódio. Mas Deus releva tudo e cancela a parte que não é da culpa da pessoa. E pela lei de ação e reação, a conta fica registrada no perispírito de quem causou o que não deveria. Então você não se preocupe de querer fazer justiça com a própria mão, com a boca, com os sentimentos, quando você está aqui para amar. Viu? Ame sempre. Ai, meu Deus. Não deixa isso só no verbo, não deixa isso só no livro, não deixa isso só na atitude e na conduta hipócrita. Viu? Age no fundo, no seu íntimo, no seu sentimento, como um homem e uma mulher de colônia. Aí você vai ver. Você anda, você é neutra. Nada te aflige, nada te incomoda. E quando incomoda, orando que você está aí, vigiando que você está, você vai se perguntar, por que isso está me incomodando? Porque agora eu estou me achando que eu sou rainha, que eu estou aqui para ser servida. Não sou nada disso. Ah, mas olha o erro que fizeram com você. A sua mente vai falar isso. Aí você vai falar para a sua mente. Errou, porque está nesse estágio de cometer erro contra mim, contra os outros. Está achando certo. Está esposando a filosofia de vida equivocada. Eu que já não estou aí nesse estágio, não posso agir pior que essa pessoa. Eu tenho que amar ela, tolerar, relevar. Ela já nem está mais na minha presença. Por que eu vou falar mal dela? Por que eu vou querer que, né,
cai um raio na cabeça dela e ela morra. E ela pague por tudo. Até parece criança, né? Você acha que alguém que fez um erro não foi contabilizado aquilo no espírito da pessoa? É a mesma coisa que você fala, eu quero que aquele que contraiu dívida pague. Olha. Mas não é só isso que você quer, você encontra gozo em você se meter no meio daquela energia negativa e lá estagiar. Só pra você estar certa. Não sou assim, então não haja desse jeito, viu? Aquele que não é o marreteiro, não marreta as coisas, né? Não sou assim, então não marrete nada. A máquina está quebrada? Vai lá e parafusa ela, para ela se tornar funcional, com a força dos seus exemplos, da sua caridade, né? Orando, vigiando, e no final do dia, colocando a mão na consciência e dizer, eu fiz tudo direitinho, que nem que eu devia fazer. Daí você vai ver como que o mundo melhora, porque o que falta no mundo não é conhecimento. Conhecimento que precisa de verdade, Jesus já trouxe. Porque esse que é o conhecimento que auxilia a gente a acumular riqueza que leva para o outro lado. O intelecto, o homem foi desenvolvendo com o passar do tempo e as interações, né? Aí você tem hoje a inteligência artificial, mas o intelecto tem que andar com a moral. Senão, é construir um castelo na areia. Vai desmoronar. E todos aqueles vão viver num calor danado. Por quê? Por falta de equilíbrio dos sentimentos. Viu? Aquele que tem os sentimentos desequilibrados vive em meio a uma tormenta que gera calor e frio desmedidos. É sim, é desse jeito. Então, equilibre os seus sentimentos. Esteja sempre em paz. Que na sua conduta esteja presente a serenidade. E que no seu olhar, no seu sorriso, esteja estampado a sua irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Viu? Com conhecimento de causa, você vai poder pacientar, ancorando assim a luz no mundo que haverá de modificá-lo. Aliás, é o único jeito de fazer isso. Se você quer fazer isso de outro jeito, você só está se enganando, só está mergulhando em poças, em lodos de comparação, aonde ainda encontra satisfação de existir. Muita gente encontra assim, gozo nisso. Depois que percebe que não preencheu de nenhuma forma, né? Você correr em cima de uma esteira não faz você chegar em algum lugar. É bom na hora do exercício só. Para outra função não serve. Não adianta. Então, você movimentar energia e recurso que foram emprestados ao si por Deus para viver na jornada terrestre o que lhe compete para a evolução do seu espírito, se usar de qualquer jeito essa energia, olha, não vai cooperar. Nem para o planeta, e nem para aquilo que você veio fazer aqui, né?
Porque Deus nos impõe a encarnação com o propósito de fazer a gente chegar à perfeição. Para uns é prova, para outros é missão e para outros é expiação. Mas todos nós participamos com a parte que nos cabe nas obras da criação, que é aquilo que a avó falou para você. Você vê uma situação, você já emana do seu uma energia, ilustrando aquilo que seria ideal, do você como pessoa, mas também do mundo onde você vive. E aí, o seu espírito sente aquele chamado para cada dia caminhar em função de ser aquela realidade melhorada. Faça isso. Carregue isso presente com você e você vai ver. Só vai ser útil em todos os dias da sua encarnação. Viu? Ame sempre. Mas, sobretudo, ame os mais necessitados, assim como a gente roga para Nossa Senhora, né? Orai por nós agora e na hora de nossa morte, e socorrei principalmente aqueles que são mais necessitados, né? Se a gente pede para ela, é porque a gente acha bom que ela faça isso, né? Então façamos isso também na medida que nos compete e nos cabe, que é nas pequenas coisas, viu? Você vê aquilo que na sua casa é certo fazer? Faz hoje, viu? Não deixa para amanhã. E não acha que a guerra no mundo não tem nada a ver com você. E não tem nada a ver com a luz que você deixa de ancorar no mundo hoje. Fazendo as pequenas coisas que te competem, ou melhor no caso, ignorando-as, né? E deixando para depois ou para amanhã. E permanecendo no lado daqueles desocupados da própria reforma íntima, que ficam palpitando e cancelando aqueles que deveria ver como irmãos em Cristo, né? Assim como dita os seus valores éticos e morais, na graça de Deus, viu? Ai, na graça de Deus. Quando a guerra terminar dentro de nós, fora também ela deixará de existir. Porque haveremos de ancorar luz no mundo, sendo a diferença que a gente quer ver nele, né? Na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para ser a diferença que a gente quer ver no mundo, para pacificar e pacientar, e sermos pacientes, buscando cada dia compreender onde nos encontramos entre a versão que éramos, que somos, e aquela que já projetamos, assim como que trabalhar para que o mundo de regeneração se torne realidade já hoje em nossos corações, viu? Graças a Deus, né? Ai, que conversa boa, né? Essa, e que presente, né? Que a avó, graças a Deus e a espiritualidade, pôde trazer na forma de lembrete da alma para você aí hoje, viu? Então vá, anjo de luz, beijo da avó, viu? Aí para você, até daqui a pouco. Fala o que você pode, viu? Mas faça com gosto. Você vai ver que em muito menos tempo tudo se melhora. Aqueles que acham certo fazer errado, com a luz, deixam de achar, viu? Deixam de achar. Lave a louça,
Dobre direitinho sua roupa e guarde ela. Varra o chão direitinho. Coloque no prato aquilo que você vai comer. Não muito mais do que você precisa, tão pouco, viu? E bebe água. Faça exercício. Olha, tudo que você achar certo, faça. E sorria mais, né? Sorria mais. Não custa nada, viu? Não custa releve o que os outros falam. Entenda que eles estão no momento deles. E que capaz estão fazendo até melhor do que você quando estava lá. Viu? Que como a gente não lembra, né? A gente, no orgulho e na vaidade, sempre acha que passou por aquele estágio que eles estão passando melhor do que eles. Olha, cuidado. Isso é vaidade e orgulho. E não cabe mais, né? É uma roupa que não cabe mais na você. Ficaria apertada, por isso a gente se sente um pouco desconfortável quando veste ela, né? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó, viu? Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Jefferson, uma mensagem da avó que diz assim: você vê uma situação, você já emana de você uma energia, ilustrando aquilo que seria ideal de você como pessoa, mas também do mundo onde você vive. E aí o seu espírito sente aquele chamado para cada dia caminhar em função de ser aquela realidade melhorada. O conhecimento é libertador. Mas quando a gente ocupa ele para crucificar os outros, para marretar os outros, que a gente vê como máquina quebrada, né? A gente falta com caridade. O nosso espírito já projeta uma versão melhorada da gente, que age com caridade. E aí, ele chama a gente para ser aquela versão. Toda hora está acontecendo isso. Então, as coisas que a avó fala, né? Eu acho que, assim, todas elas são muito boas, né? É até difícil, assim, escolher, né? Qual que a gente gosta mais, qual que eu gosto mais. Mas, assim, eu penso que o legal, assim, que eu mais gosto, né? Dentre todas as coisas que a avó fala, é que ela faz a gente, né? Se orientar e perceber que começa na gente, né? A mudança. Independente das circunstâncias que acontecem no mundo, a mudança começa sempre por nós. E a avó, ela sempre lembra a gente disso, né? E eu acho isso muito legal e muito importante, né? E basicamente é isso. É isso que eu mais gosto, né? E a avó sempre com boas dicas, né? Com boas observações, né? Que são bem objetivas, né? E a gente consegue perceber, né? E isso é show de bola. Valeu, pessoal. É isso que a gente está fazendo aqui, buscando compreender a realidade da vida, adquirir uma nova ferramenta que vamos deixar disponível para que possa ser utilizada numa hora de provação que tenhamos de escolher como interpretar aquela série de eventos e desdobramentos. Então, entenda o que a avó está falando. O feio não está nas grandes coisas, está nas pequenas que as geram e que permitem que sigam existindo, viu? Você entendeu isso agora, né? Oi, vó. Mais uma vez agradeço as suas palavras, ouvindo seu áudio. Eu acho que esse é um tema muito importante, apesar que a gente sabe que sempre aconteceram muitas coisas nesse planeta, né? Mas antes a gente não ficava sabendo e agora a gente fica sabendo de tudo, então é como a gente se sente diariamente dentro de uma tempestade, a gente não sabe para que lado que corre, né? Então, cada palavra que vier nos direcionando,
é muito importante, né? É isso que seu áudio faz, né? Então eu só lhe agradeço muito e desejo que cada um, dentro do seu possível, consiga vivenciar o que está ouvindo, né? E é isso, vó. Muito obrigado por tudo, tá? Equilibre os seus sentimentos, esteja sempre em paz, que na sua conduta esteja presente a serenidade e que no seu olhar, no seu sorriso, esteja estampada a sua irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Você não está aqui para corrigir os outros. Colocando luz no mundo, os outros já vai ver o que está errado e o que toma por correto. Viu? E vai deixar de fazer. Viu? Então, em toda e qualquer circunstância, comporte-se você com equidade, porque é assim que a gente ancora a luz no mundo, é só isso que está faltando. Jeff, olha, para esse áudio da Vó Vicentina fica difícil escolher uma frase que seja que eu mais goste, porque o áudio inteiro, ele tá além de muito necessário, também tá muito especial, assim, como todos os áudios da avó, né? Mas esse, acho que por conta também do cenário que a gente tá vivenciando, que olha para todos os lados, que olha, tem alguma coisa acontecendo e que mexe com a gente, né? Eu acho que, de certa forma, eu, por exemplo, olho e percebo que tem, pelo menos, nem que seja uma pequena parcela de responsabilidade minha nas coisas que acontecem em volta, né? Porque a minha missão é cuidar de mim para ser a minha melhor versão, como a avó sempre ensina, e assim colocar luz no mundo, né? Então, esse é um tema muito legal. Como que eu faço para poder... como que eu devo me sentir, né? Quando percebo sofrimento, né? Alguém sofrendo. Tem algo que ela disse também que, tipo... Não anotei, mas veio na minha mente agora de dizer. Não vou lembrar a fala correta, mas é tipo... Às vezes a gente faz as coisas e ninguém tá vendo, né? Ninguém viu, mas ela falou bem assim, mas aquilo diz muito sobre você. Não vai tirar sujeira do nariz e botar nas coisas, meu Deus. Ninguém viu, mas falou muito de você. Da sua atitude de indiferença, como manter as coisas limpas e organizadas. Se você gosta de morar no chiqueiro, não espere do planeta. Um lugar limpo, bonito, brilhante e maravilhoso. Às vezes a gente pensa, ninguém tá vendo, né? Mas o que eu tô fazendo agora diz muito sobre mim, de quem que eu sou, sabe? Nesse papel que a gente tá construindo, né? Que é presente. E vai dizer muito também de como eu quero que seja esse mundo, assim. Eu acho que eu falei demais. Em tudo que você escuta, busque o aprendizado que favorece que você avance na versão melhorada de si própria. Se o seu barco está afundando e sabemos que a água de dentro que afunda o barco, mas você não vê, não admite, não vai atrás de ver os buraquinhos que nele existem, é você que vai afundar. Alguém que diz, não gosto da realidade que eu estou vivendo, não gosto do que está acontecendo no mundo. Tá certo, já emanou de você uma versão perfeita do que poderia ser. Para isso que você estava ali, para ver o que é e projetar uma versão melhorada. Só que quando isso acontece e você age com contrariedade, ou você veste a roupa do supervisor e manda o outro agir do jeito que você acha correto, você não foi para onde já existe a versão melhorada daquela realidade, de si mesma. É de si mesmo. Não foi. Você iguala a um espírito estacionário. Tem essa frase aqui também que ela disse, expande tudo que é para aquilo que pode ser. Isso é tão lindo, né? Porque torna a gente maior do que a gente é. Tipo, quando eu olho pra mim, e quando eu leio isso e olho pra mim, eu falo, nossa, eu posso ser tanta coisa, e pode partir de mim tanta coisa boa, tanta coisa bonita, sabe? Pra poder transformar não só a minha realidade, mas a realidade também, contribuir, né? Pra realidade também das pessoas que estão à minha volta.
quando uma pessoa está sofrendo, como que eu devo me sentir com relação a isso? O normal, o ideal, né, seria a gente sentir empatia, sentir compaixão, né, e o desejo de ajudar. Se puder, ajuda, né? Se não puder, faz o teu melhor. É assim que eu compreendi, sabe? Como que eu devo me sentir, né, com relação ao sofrimento alheio. Graças a Deus. Ai, que coisa mais, como que dizer, né? Importante de recordar-se. E nada melhor do que se entregue pra gente nos lembretes da alma, né? Na graça de Deus. Ai, como que a avó gosta desses encontros, né? Tanto que ilumina a gente, que esclarece a gente e traz a gente a oportunidade de identificar aquilo que precisa ser ajustado para poder agir sempre com caridade para conosco, mas para com os outros, e que a partir dos nossos bons exemplos, ancora então na terra a luz e retorne Jesus por meio de nossas condutas exemplares na graça de Deus, né? Então eu digo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, né? E para sempre seja louvado, viu? Na forma em que a gente se esforça para ser a diferença que quer ver no mundo, para ser farol, para levar um abraço e um sorriso verdadeiro, sobretudo aqueles que se aproximam de nós, sedentos de, como que dizer, uma inspiração, uma equação que se esforça para resolver-se, né? Às vezes muito se aproxima da gente, buscando encontrar na gente uma equação que se esforça para resolver-se, para que dessa forma eles possam ver caminho e resolver a si mesmos, progredindo, aproximando-se cada vez mais e sempre, né? De Jesus Cristo. Nossa, avó, foi profundo hoje, né? Foi sim, gostei. Ai, que felicidade, né? Sempre, que coisa boa, que vibração assim, como que dizer, mais elevada, esses lembretes da alma. Deixa na gente, né? Para nossa semana, para cada dia da nossa existência corporal, viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você aí, né? Beijo da avó. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, viu? Na graça de Deus. Então vá. Beijo da avó pra você.